Boa noite a todos. Boa É com noite. Boa muita noite. honra eu dou início ao painel 2, né, do primeiro seminário virtual do Departamento de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito. Então, nós intitulamos aí o nosso seminário como Reflexo da Pandemia no Direito Civil. Eu queria agradecer imensamente às professoras, às minhas colegas de departamento, por aceitar esse convite. A professora Fabiana, então, ela apresentou nessa proposta numa reunião de departamento, e isso foi, né, ele foi abraçado aí por todos no departamento. Eu agradeço. Então, hoje nós temos aí o nosso segundo painel, com essa exposição aí de temas relacionados à pandemia da Covid-19. Para dar início, então, ao nosso painel, eu convido a professora Cláudia Franco Correia. Ela é pós-doutora em Antropologia Urbana pela UERJ, pós-doutoranda pela PUC-Rio, mestre e doutora em Direito pela UGF, no Rio, professora de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade Veiga de Almeida, e o mais importante, portelense, né, Cláudia? Ela vai trazer um tema, a função social do direito de propriedade em tempos de pandemia. Professora Cláudia, eu passo a palavra para você, para que você possa brilhantar o nosso conhecimento. Obrigada, professora. Obrigada, Andréia. Obrigada. Saudações portelenses para todos, para todas. Um abraço carinhoso para as minhas colegas, professoras do Departamento de Direito Civil da Nacional de Direito, professora Andréia, professora Daniela, professora Fabiana. Muito me honra estar presente nesse seminário com essas mulheres poderosas, inteligentes, formadoras de opinião, guerreiras, né? E principalmente pessoas que nós estamos trabalhando numa perspectiva do direito para além da caixinha, né? E é muito salutar esses seminários vigorosos, frutuosos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu quero assim mandar um abraço carinhoso. Eu estou com uma saudade enorme de dar aula. Eu tenho sentido muita falta de dar aula na Nacional. Eu estou cedida nesse momento, né, para o Jardim Botânico, para o Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, assim, esse momento de estar perto de vocês, partilhando com vocês, para mim é uma coisa muito importante, extremamente importante. E é interessante a gente assim, falar um pouco sobre essa questão do direito de propriedade no momento da pandemia, que eu acho que o assunto direito de propriedade e seus conexos, podemos dizer assim, eu acho que tem um reflexo, uma questão muito abundante a se tratar no momento que nós estamos vivendo. De modo especial, assim, eu não queria falar apenas do direito de propriedade, né? Porque, na realidade, o direito de propriedade ele reflete outras questões para nós e traz algumas reflexões para nós, principalmente aquelas atadas ao direito de moradia. E eu acho que o que mais me traz, assim, né, nessa condição de fala, de lugar de fala, é justamente trazer algumas reflexões sobre a questão do direito de moradia. Porque se eu for falar do direito de propriedade, a função social do direito de propriedade, nos aspectos da pandemia, eu poderia circular desde a questão das relações condominiais, por exemplo, que tem sido um assunto muito debatido, né? A questão pandêmica, a situação pandêmica e as relações condominiais, né? A atuação dentro dos condomínios edilícios de um modo especial. Eu faço parte da Comissão de Direito Imobiliário e Direito Urbanístico da OAB. Nós temos um grupo de WhatsApp e que eu fico impressionada com a quantidade de assuntos que nós acabamos debatendo, e eu participei até de algumas lives e tudo mais, e a produção dessa comissão é muito frutuosa também, falando sobre a questão do condomínio. Por exemplo, eu moro num prédio, num condomínio edilício, e, obviamente, senti todos esses reflexos em relação a essa questão da função social da propriedade e as responsabilidades do direito de propriedade, né, nessa função coletiva dominial, né? Quando você tem as pessoas que, por exemplo, no meio do bicho pegando da pandemia, elas queriam ir para a piscina, entendeu? Elas, né,
O famoso farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Uma falta de responsabilidade, sem querer usar máscara, aquelas coisas todas, né? Querer fazer festa, aniversário, tudo mais. Meu vizinho, por exemplo, né? Queria fazendo jantares com som e tudo mais. Então, assim, além, tem essas questões todas, as questões dos locadores, a gente podia tratar, mas eu gostaria de avocar a minha fala especificamente para uma situação mais voltada para o direito de moradia, em especial dos vulneráveis, né? Principalmente dos moradores de favela, né? Não especificamente, mas especialmente para os moradores de favela. Porque o artigo 6º da Constituição, ele fala que o direito de moradia é um direito social. Né? E o que é um direito social? Eu não quero me debruçar sobre questões conceituais, mas assim, a grossíssimo modo, mas contextualmente, sem medo de errar, nós podemos dizer que o direito social é um reconhecimento jurídico de direitos essenciais à manutenção da dignidade da pessoa humana, né? Ou seja, esses direitos, se o Estado não os reconhece, ele está falhando substancialmente na questão da mantença e da manutenção e na execução de direitos voltados à dignidade da pessoa humana. Então, veja bem, nós estamos num momento de pandemia, muito se falou de isolamento, né? Não é? Isolamento e tudo mais. Só abrir um parênteses. Eu trabalhei anos dentro de favela, anos, né? Não fui moradora de favela, sou de origem humilde, morei muito próximo muito próximo à comunidade, estava brincando que eu sou portelense, eu sou nascida e criada em Madureira, ali bem perto ali do Morro de São José, convivi muito próximo daquelas pessoas todas que moravam lá, né? Na favela propriamente dita, mas eu nunca morei na favela propriamente. Mas para desenvolver a minha tese de doutorado, eu fui fazer pesquisa de campo dentro da favela e escolhi a favela de Rio das Pedras, que é a terceira maior favela do Brasil, né? Mais de 100 mil habitantes. E fui fazer minha pesquisa sobre direito de laje na época e tudo mais. E fiquei desenvolvendo pesquisa lá durante, sei lá, quase 10 anos, né? 8 anos praticamente. Então, eu conheço muito bem o que é não só essa favela, mas como outras, mas de modo especial essa. Então, eu sei muito bem como se dá a habitação dentro de uma favela, o morar dentro de uma favela. E é muito interessante porque todas as leis que nós temos, todo esse arcabouço jurídico voltado para a questão do direito de moradia, que visa de modo princípio o morador de favela, ele está muito atado ainda a uma questão titular, ou seja, se você pegar a última que nós temos, que é a 13465 de 17, que é uma lei que está rolando aí de uma medida provisória de 16, que virou lei 17, depois veio um decreto regulamentador, eu tive até alguma participação no cotejo, na elaboração dessas leis, não da parte ruim, né? Melhor ressaltar isso. Mas todo o aparato legal, ele é voltado para a questão titular, ou seja, eu te dou um título. Infelizmente, no Brasil, título virou papel, entende? Título virou papel. Veja bem, não estou querendo dizer que o papel não seja importante. Eu fui presidente do Instituto de Terra do Estado do Rio de Janeiro, o ITERJ, durante quase um ano, né? Saí no dezembro do ano passado. Então, assim, e sei bem que a questão da titulação é uma questão importante. Mas, infelizmente, essa questão da titulação, quando o Estado reconhece e dá um título, seja de propriedade, que é mais difícil, mas geralmente é concessão de uso, isso, de alguma forma, dá uma segurança maior à posse do sujeito. Mas, veja bem, não está sendo contemplado o tipo de moradia. Ou seja, ainda nós estamos dentro de uma esfera que reconhece o aspecto imaterial do direito, porque o direito que o sujeito tem à moradia não está ligado apenas à questão titular. Ou seja, a parte arquitetônica desse direito de morar, ela tem sido, de forma secular, deixada de lado.
Então, aí vem um aspecto de uma pandemia em que nós somos obrigados a ficar no isolamento, né? Eu estou isolada praticamente há 4 meses. Saí nesses 4 meses pouquíssimas vezes. Acho que, sei lá, saí 5 ou 6 vezes foi muito, né? Eu e minha família nos mantivemos dentro de casa o máximo possível, certo? Agora, você imagina, mas moro num apartamento confortável, né, com espaço, ótimo, tudo bem. Agora, você imagina, né, falar de isolamento social, uma família de 8 a 10 pessoas que moram, às vezes, em 10, 15 metros quadrados. Numa kitnet, né, que, inclusive, em decorrência do trabalho, tem um rodízio de dormir. Então, assim, aí se fala em isolamento, 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 e isso, na realidade, traz para nós, e muito pouco se falou sobre isso, digo de passagem, a imprensa, de um modo geral, não tratou isso com uma devida cautela, eu acho, né? No Estado muito menos, né? Porque aí até a questão do direito à saúde, que é atrelado a isso, né? Uma fala muito importante, inclusive, para a professora Fabiana, né? A questão do direito à saúde não é o direito ao hospital, é o direito de ter saúde, de não ficar doente. Que isso está conectado também ao tipo de moradia que eu tenho, ao saneamento básico. Nós sabemos que o Brasil é extremamente carente na questão de saneamento básico, né? Extremamente carente. Então, veja só, aí hoje essa família precisa ficar confinada dentro de uma situação extremamente depauperada do ponto de vista da salubridade, e as pessoas, não, porque tem que fazer isolamento. Então, isso mostrou, radiografou de uma forma muito escancarada que no Brasil nós temos um problema muito grave, que não é simplesmente um reconhecimento do direito do ponto de vista do papel, do título. Nós temos que pensar para além disso, de moradias dignas. Eu digo mais, está na hora da gente deixar um pouco essa preocupação titular, que é uma preocupação, diga, muito mais do mercado do que da dignidade. A preocupação do título está muito mais ligada a como esse lugar de morar vai ser valorizado. Aliás, é sempre o mesmo lugar de fala, inclusive dos políticos, né? Olha, agora você tem uma casa que vale mais no mercado, né? Então, como se o mercado fosse o grande salvador da pátria. Aliás, está aí uma questão para a gente repensar, né? Eu acho que essa questão da pandemia trouxe um reflexo essencial, intelectivo para todos nós, que é a importância do papel do Estado, né? Como o Estado, ele é importante ainda, né? Eu me lembro um pouco daquelas aulas de direito constitucional, né? Principalmente, eu gosto muito do Castanheira Neves, né? De uns portugueses aí, que falam exatamente sobre essa questão da necessidade de direitos prestacionais positivos. O Estado precisa assegurar uma habitação com salubridade. Isso não quer dizer que necessariamente ele vai precisar ter um título de propriedade. Então, assim, é muito importante a gente ressaltar, já avisaram aqui que já deram os 10 minutos, já estou terminando, então, que dentro dessa questão de função social, que muito se apregoa, né, que não é só a função social da propriedade, é a função social do direito, seja ele qual for, né? Exatamente ter essa noção desse aspecto que ele tem que garantir elementos de dignidade, essencialidade de dignidade, né? Então, de modo muito especial, essa situação toda nos traz uma reflexão sobre que tipo de moradia nós precisamos ter. Não só ligada à questão da construtividade, né? Mas que muitas vezes se apegam a questões rígidas quando querem, por exemplo, porque não fazem, aí quando o morador faz, aí vem a prefeitura e fala, não, nós temos que derrubar. Uma vez um juiz falou para mim, mas tem que derrubar porque é irregular. Eu falei, então destrói o Rio de Janeiro todo, porque mais de 60% das moradias do Rio de Janeiro têm algum aspecto de irregularidade, né? Então, assim, e essas questões de habites e tudo mais.
Então, é muito interessante a gente ressaltar não só a questão da construtividade, mas outros aspectos sedâneos, como a questão, né, do espaçamento. Não sei se vocês sabem, mas a Rocinha tem o maior índice de tuberculose do Rio de Janeiro. Aliás, um dos maiores do Brasil. Nós estamos falando de tuberculose. E isso está ligado à questão da forma que a pessoa mora, da forma que a pessoa habita. A comprovação que a questão do Covid já estava presente em determinadas favelas em janeiro. Já tinha morte em decorrência de Covid em janeiro em determinadas favelas. Onde as pessoas não têm condição de ter, não tem água. Agora mesmo, reclamando que não tinha água em algumas favelas. Se não tem água, como é que o sujeito vai lavar a mão? Entendeu? Então, assim, são essas reflexões, são essas inquietações que eu gostaria nesse momento de falar. Desculpa eu ter passado um pouco tempo. Obrigada. Imagina, professora Cláudia, nós que agradecemos. Eu acho que seu conhecimento em direitos reais, né, só acrescentam, né? Sem dúvida dá para a gente ficar aqui até amanhã ouvindo, acho que... E assim, é o direito civil, né? É o que eu falo, direito civil, eu sempre falo isso para os alunos, não é cada um numa caixinha, né? Tudo se relaciona. Então, por exemplo, no primeiro painel, o professor Rafael, ele falava sobre contrato de locação residencial, e aí ele enfatizava muito a questão do direito de moradia, falando exatamente isso também. Ele falava sobre o isolamento, sobre a questão do direito de moradia. Então, os temas, eles todos, né, eles acabam se relacionando. Sem dúvida. E assim, Cláudia, a gente agradece muito, né, como você mencionou, você está cedida e foi uma grande... Né, assim que a gente divulgou o seminário, a Cláudia já se ofereceu, não, eu quero participar. Então, assim, mesmo não estando em sala de aula, ela está no departamento, ela continua participando. Isso ela enfatizou bastante né, lá na sessão. Ela, não, eu só estou sendo cedida, né, mas eu continuo aqui. Ela realmente, assim que, né, o primeiro evento, ela fez questão de participar. Então, assim, a gente agradece muito. Sem dúvida. Eu agradeço muito vocês terem me aceito, né? Todo o seu conhecimento de direitos reais, acho que, assim, né, só tende a acrescentar aqui para a gente do seminário, para todos que vão ter acesso. O projeto da FND é que esse material ele seja disponibilizado, né? Ele está no YouTube justamente para atingir não só a comunidade acadêmica da FND, mas a todos que queiram aprofundar e queiram conhecer um pouquinho mais do direito, né? Através de nós somos professores da Faculdade Nacional. Então, sem dúvida. Eu com muito me orgulho de fazer parte do corpo de professoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, de modo especial, o Departamento de Direito Civil e, de modo especial, as meninas do Direito Civil. Pois acabou ficando painel, né? Dentre as disponibilidades, né? O painel acabou ficando dividido de alguma forma. Bom, eu agradeço, professora Cláudia. Eu vou passar agora aqui a palavra para a professora Daniela Barcelos. Ela é a coordenadora do curso de Direito, professora adjunta do Departamento de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito, do Programa de Pós-Graduação em Direito também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora em Ciência Política na URGS e mestre em Direito Civil na URGS, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro fundadora do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil e associada do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro. Atua na área de Direito Civil, Direito Comparado e Grupos Vulneráveis. A professora Daniela ela vai trazer o tema frustração do final do contrato diante da pandemia do coronavírus. Professora, eu agradeço. Passo a palavra para você. Bom, eu saúdo a todas, né, colegas do departamento, né, parabenizo o departamento em especial por essa iniciativa, esse primeiro seminário virtual, que seja o primeiro de muitos, né, virtuais ou reais, outras iniciativas presenciais, a gente já teve oportunidade de trabalhar, mas não nessa configuração, né, nós três aqui, eu escutar a professora Cláudia é muito inspirador. A gente pode pensar o direito civil, né, de várias formas, e agora a professora Andréia destacou a questão dos direitos reais, né, e dividir ele pelos livros do Código Civil, né, pelas áreas tradicionais do direito civil. E hoje eu venho falar dos contratos, tanto quanto a professora Fabiana, mas uma outra chave explicativa muito relevante, que eu acho que a gente precisa pensar mais sobre ela,
é uma que o Ripper trouxe que me chama muita atenção, né? Que é dizer que o direito civil ele circula entre a autonomia e a vulnerabilidade. E que a gente trabalha com esses dois eixos muitas vezes de forma simultânea, né? Que a gente não está trabalhando só com a autonomia ou só com a vulnerabilidade. Como a professora Cláudia disse, né? Esse desafio, pensar pandemia e pensarmos coisas para a gente pensar enquanto colegas de departamento faz com que a gente possa se desafiar a pensar fora da caixa, né? Pensar novas soluções, novas formas de pensar. Então, eu já fiquei inspirada aí pelas ideias da professora Cláudia, espero que a gente continue, né, nesse diálogo aberto, que a gente possa se encontrar também para trocar ideias, porque às vezes a gente se encontra mais no departamento, né, para pensar questões mais burocráticas, né, e necessárias, obviamente, mas não tem oportunidade de se ouvir e de dialogar. Então, que esse seja um diálogo entre outros, né? Quem sabe agora, através desse espaço de possibilidades virtual que se tornou o novo normal, né? Mas que ele acompanhe depois na nossa transição para a nossa vida como era antes, ou pelo menos mais parecida, né? Presencial, que a gente possa se encontrar, mas que a gente também possa usar esse recurso virtual para a gente se aproximar mais. Então, eu pensei em trazer o tema da frustração final do contrato, porque, dentre várias opções, né, pensando questões contratuais, né, e como ficam os contratos diante da pandemia, eu pensei em resgatar esse tema que não é tão trabalhado no âmbito do direito brasileiro, né, a frustração do final do contrato. Então, a gente teve a pandemia do coronavírus decretada oficialmente em 11 de março, e com ela, né, como consequência dela, temos vários problemas contratuais que ficaram em aberto. Já temos aí algumas ações judiciais respondendo a demandas, né, vinculadas a questões contratuais, tanto dizendo que o fato do coronavírus não é desculpa furada para qualquer pessoa resolver simplesmente parar com seu contrato e descumpri-lo. Então, isso já foi dito textualmente pelos tribunais, mas que existem sim, deve-se levar em conta situações que realmente façam que esse contrato precise ser revisto ou extinto, se for o caso. Né? Então, a frustração do final do contrato, ela se aplica especialmente para contratos de longa duração ou ainda contratos de execução diferida, ou seja, aqueles contratos que não são de execução imediata, que não começam e terminam simultaneamente. Ele tem uma duração dista no tempo, né, entre o seu início e o seu final, né, entre o nascimento do contrato e a sua execução, né, e o seu término, imaginando um término com a de implemento, né, com final feliz, com tudo dando certo. E pensando nas questões contratuais, como o coronavírus pode influenciar e quais são os remédios que a gente teria no âmbito do direito brasileiro para combater problemas contratuais diante do coronavírus, de alguns deles que são realmente importantíssimos, né, como é o caso do abuso de direito, né, da exceção do contrato não cumprido, a situação de caso fortuito ou força maior, né, até mesmo a revisão do contrato aplicando a teoria da imprevisão, né, já que o coronavírus pode ser considerado uma situação dessas, né, o princípio da boa-fé objetiva, né, a onerosidade excessiva superveniente, e outras opções mais específicas, né, aplicada a contratos particulares, como, eventualmente, o contrato de empreitada, que tem uma possibilidade específica de suspender o contrato em relação a dificuldades supervenientes. Aí eu pensei de todas esse rol, né, essa gama de possibilidades de utilização para mexer num contrato, para tornar esse contrato viável, para extingui-lo, para revisá-lo, eu pensei em trabalhar com a frustração do contrato, que é muito conhecida nos países common law, né, como frustration of contract, né, que vem do direito inglês, mas que também é aplicada no direito codificado romano-germânico, né, como o nosso civil law.
E essa formulação significa que o contrato ele pode ser uma permissão para que o contrato ele possa ser rescindido, né, em função de eventos que impossibilitem, né, ou façam ilegal a atuação ou frustrem o objetivo do contrato. Isso é interessante porque vincula a questão da causa do contrato, né, da sua razão, que muitas vezes, ou na maioria das vezes no direito brasileiro, por uma falta de tradição, a gente não coloca isso ao realizar um contrato. A gente redige um contrato, isso quando ele é escrito, mas não costuma dizer qual é a sua razão de ser, qual é o seu motivo, o que está por trás, o que fez a parte contratar aquele produto ou aquele serviço, né, realizar aquele contrato propriamente dito. Isso, às vezes, é passível de interpretação, né, passível de visualização, quase que por todas as pessoas que estão de fora do contrato, mas às vezes não é uma coisa tão evidente. Né, para que isso ficasse realmente claro, vai demandar ou que as partes colocassem essas causas nos considerandos do contrato, ou vai necessitar de uma interpretação a posteriori. E aí vai exigir a interveniência de um juízo, de um terceiro, né, ou mesmo que as partes entre si dialoguem em razão do seu objetivo que está por trás do contrato. Né? E para aplicação, então, desse instituto da frustração do final do contrato, que, portanto, ela tem como consequência fazer com que o contrato seja extinto, né, é que o contrato ele seja de cunho patrimonial, né? Ele pode ser comutativo, né? Ter prestação e contraprestação equivalentes, ou pode ter uma contraprestação aleatória, pode vincular situações que não necessariamente haja uma equivalência de prestação contra prestação, mas que a finalidade desse contrato integre seu conteúdo de forma explícita, que seria o mais fácil, mais desejável, ou implícita, né, a partir da interpretação externa ou interna que se faça dele. Que as partes não estejam em mora, ou seja, não se trata de uma situação de mora, mas que em razão, né, de um fato superveniente, como o caso do coronavírus, a sua razão de ser, o seu motivo, né, o motivo que levou a parte a contratar, ele se perca e faça com que o contrato também, por sua vez, perca o sentido. E a gente tem o reconhecimento, né, da frustração final do contrato no direito brasileiro, né, nas jornadas de direito civil do STJ, que tem na terceira jornada, né, o enunciado 166, que reconhece, né, esse instituto, dizendo que a frustração final do contrato, ela não se, como hipótese, não se confunde com a impossibilidade de prestação ou com a excessiva onerosidade, e que ela tem o fundamento jurídico no artigo 421 do Código Civil. Então, o que isso nos tem? A gente tem, então, um fundamento, é o 421 do Código Civil, tem um enunciado que reconhece a aplicação, né, tem como consequência a extinção do contrato, e, claro, ela tem na sua formulação o elemento da boa-fé também, né, que trabalha nessa perda da base do negócio. Então, a gente tem no direito codificado como brasileiro, né, a teoria da base do negócio, do Karl Larens, né, que geralmente se destaca, né, que a base do negócio se perde em razão da excessiva onerosidade, o que é verdade, mas não apenas. Né, ao lado dela, ao lado da excessiva onerosidade, também trabalha para a quebra da base de um negócio, a frustração do contrato em função da razão, né, do desaparecimento da razão que levou um ou ambos os contratantes a realizar aquele contrato. Então, um exemplo bem simples para a gente visualizar isso na prática. O contrato de transporte escolar, né, que geralmente é contratado anualmente. Esse contrato não costuma dizer, né, ele tem por objetivo levar uma criança da sua casa para a escola e da escola para casa. Né? Ele não costuma dizer, textualmente, que isso pressupõe que haja aula, né, que a escola esteja aberta, né, mas é óbvio que está por trás, né, é um pressuposto intrínseco a essa questão. Né? A gente teve aí a suspensão das aulas em razão do coronavírus. E como ficam esses contratos? Né? Como os pais vão manter, né, esses contratos, que ainda por cima tem um detalhe, né, geralmente é um contrato em favor de terceiro, porque são os pais ou
responsáveis que fazem para um menor, em geral, uma pessoa que não contrata diretamente. E a gente tem aí... qual é a razão? Por acaso, o transportador ficou impossibilitado de levar a criança para a escola? Não. A criança ficou impossibilitada em tese de ir para a escola? Não. Mas qual é a razão dela se parar na frente da escola sem aulas? Né? E ainda, por outro lado, não tem razão de ser, né? Claro que ainda se submeteria a um risco, né, de ao conviver com outras pessoas pegar o coronavírus, e por isso é que as aulas foram suspensas, né? Então, juntamente com esse exemplo, né, a frustração final do contrato, ela pode ser usada, né, nesse exemplo que eu dei, um exemplo de relação de consumo, mas pode ser em contratos privados em geral, em contratos entre empresas, né, empresários, né, business to business, como costumam dizer, e até mesmo contratos que vinculem a administração pública, ou seja, de ampla aplicação essa hipótese, né? E acho que ela vai, não digo renascer, porque ela sempre já existe há tempo no direito brasileiro, mas ela vai ganhar uma razão especial de ser, né, diante dessa pandemia e ao lado, né, dos outros remédios, né, e ao lado, obviamente, da tentativa inicial de negociação das partes para chegarem ao melhor acordo possível, né, do diálogo entre ambos, né, se necessário for uma judicialização, este entra como sendo uma das alternativas dentre o rol, né, de possibilidades jurídicas que o direito tem para nos oferecer diante de situações imprevistas como o coronavírus. Então, eu agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês, né? E para quem quiser saber mais, eu sugiro dois autores que são fáceis de encontrar e que trabalham sobre o tema no direito brasileiro, o professor Giovanni Nani e o professor Rodrigo Cogo. Então, muito obrigada e estamos aí para continuar o nosso seminário. Nós que agradecemos, professora. O que eu falei, a gente acaba também, né, aprofundando aqui, relembrando, e sem dúvida a questão contratual. Acho que teve a moradia com isolamento e a questão contratual, então, de revisão, quantos contratos tiveram que ser revistos, e, enfim, acho que teve uma implicação, a pandemia ela teve uma implicação muito grande em várias áreas, né, e o direito civil não foi diferente, assim, nós tivemos então, reflexo da pandemia, assim, nós estamos tendo que rever muita coisa. Então, acho que a proposta desse seminário é de estar trazendo um pouquinho disso, como é que o direito está enfrentando essa nova realidade. Eu agradeço a professora Daniela, agradeço por colaborar, né, por trazer um pouco mais esse conhecimento para a gente. Então, vamos seguir com o nosso seminário, agora com a apresentação da professora Fabiana Barleta. Ela é professora associada 2 do Departamento de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui pós-doutorado em Direito do Consumidor pela URGS, é doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio, mestre em Direito Civil pela UERJ, diretora adjunta de Planos de Saúde do Instituto de Política e Defesa do Consumidor Brasilcom, membro fundadora do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, atua na área do direito civil, direitos fundamentais constitucionais, vulnerabilidade e inclusão no direito privado. Ela vai trazer para a gente o tema revisão contratual no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor durante a pandemia do Covid-19. Professora Fabiana, agradeço a sua presença, agradeço também, né, a sua, aí você ter tido essa ideia e trazer, né, para que a gente pudesse seguir com esse seminário. E estamos construindo esse seminário, o primeiro seminário virtual. Então, eu agradeço e passo a palavra para a professora Fabiana. Oi, gente, vamos nos cumprimentar de novo, né? É sempre bom dizer alô, é sempre bom dizer que é muito bom estar com vocês todas e parabenizar a professora Andréia, que organizou tudo isso a partir de uma ideia que a gente colocou numa reunião e ela abraçou, e as colegas, né, que planejaram as palestras, colocaram tão bem, a professora Daniela, que acabou falando um tema muito similar ao meu e praticamente abriu
o meu tema vai facilitar a minha exposição. Queria lembrar que quando a gente fala de revisão de contrato, a gente está falando normalmente de uma pessoa em dificuldade de cumprir o seu contrato. E às vezes as pessoas não têm muita noção do que o direito civil tem a ver com os direitos humanos, ou com os direitos fundamentais, ou com democracia. Tem muito a ver, porque quando a gente tenta colocar uma pessoa num status que ela não consegue estar mais, ou quando a gente tenta mantê-la numa situação na qual ela está saindo porque ela não tem condição de estar mais, ela pode estar perdendo um plano de saúde, ela pode estar perdendo a moradia, ela pode estar perdendo o direito à educação, assuntos que foram tratados aqui. Nós estamos falando de direitos fundamentais que o direito civil cuida. Eu acho importante fazer essa introdução para que não haja tanta dicotomia na maneira das pessoas verem o direito civil apartado dos demais direitos fundamentais e, enfim, o direito civil ele é mais específico para situações relacionais, sim, mas ele acaba que engloba muito mais do que isso. Mas, entrando propriamente no tema, a revisão contratual acontece quando o contrato, que é, em princípio, lei entre as partes, precisa ser modificado, precisa ser revisado. As hipóteses de modificação do contrato são previstas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil existe para as relações jurídicas entre iguais, onde há paridade. E o Código de Defesa do Consumidor é um código de desiguais. O Código de Defesa do Consumidor é um código que tem sujeitos de direitos específicos, que são o fornecedor e o consumidor. No Código Civil, a revisão contratual pode se dar por lesão. Lesão é a excessiva onerosidade que ocorre no momento da contratação. Então, quando uma parte chega para contratar junto com a outra, logo de início, no momento da pactuação, ela se encontra diante de uma prestação desproporcional, uma cláusula abusiva, e ainda assim ela pactua. No Código Civil, isso está previsto no artigo 157, e para ocorrer a lesão, essa excessiva onerosidade no momento da formação do contrato, no Código Civil, na forma do artigo 157, são necessários 2 requisitos subjetivos: a inexperiência e a inexperiência ou a premente necessidade. E no Código de Defesa do Consumidor, não. No Código de Defesa do Consumidor haverá lesão, e a lesão continua sendo a excessiva onerosidade no momento da formação do contrato, mas no Código de Defesa do Consumidor basta que haja desproporção objetiva, sem esses detalhes da necessidade ou da inexperiência. Mas eu acho importante, antes de passar para o outro tipo de revisão contratual que está, conjecturar isso com o coronavírus. Onde é que a gente encontra a lesão nesse momento de coronavírus? Ora, a gente está fazendo vários contratos têm que ser revisados. Eu tive a alegria de receber um e-mail de um promotor que leu meu livro. Aliás, lancei meu livro esse ano, a revisão contratual. Olha só, eu não estou conseguindo. A revisão contratual no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, o mesmo assunto que eu estou falando aqui. E ele me falou, olha, o livro foi muito importante para mim porque eles estão vendendo máscaras por um preço muito acima do preço que seria o correto. Então, lesão. Outro exemplo de lesão seria o caso de a pessoa não ter plano de saúde e no momento da contratação dizer, olha, eu pago quanto for necessário para eu ser tratada, para que eu tenha a saúde. E aí, depois que a pessoa compra as máscaras, depois que a pessoa contrata o plano de saúde, ela pode dizer, eu quero rever esse negócio jurídico, porque ele foi lesivo para mim. Esses exemplos que eu dei não foram de lesão no Código Civil, foram de lesão no Código de Defesa do Consumidor, onde é necessária apenas a desproporção. Para nós termos um caso de lesão no Código Civil, um exemplo seria uma relação locatícia, que não é entendida como uma relação de consumo, em que, por exemplo, filhos alugassem uma casa
ao lado da casa de seus pais para prestarem, né, as ajudas necessárias de ir a um supermercado, a uma farmácia, e o locador, tendo ciência da necessidade daqueles filhos naquele momento de estarem próximos aos seus pais, estabelecer uma prestação muito onerosa. Então, isso poderia ser discutido depois. Houve, nos casos explicados, tanto do Código de Defesa do Consumidor quanto do Código Civil, uma excessiva onerosidade no momento da pactuação. Bem, mas não é só, né, em casos de lesão que nós temos revisão contratual. A revisão contratual pode acontecer, e nesse momento tem acontecido muito, porque, como a professora Daniela colocou, nós estamos diante de um motivo de força maior. A Covid tem sido entendida como força maior, e a força maior foi um dos motivos pelo quais se desenvolveu a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão diz que se a situação, no momento da execução do contrato, não é a mesma da situação existente no momento da pactuação, é justo que se repense aquela pactuação, porque as partes não poderiam prever aquele momento posterior, e elas pactuaram, elas se obrigaram em circunstâncias totalmente diferentes. Então, no Código Civil, o artigo que trata da revisão contratual é o artigo 317. Há menção à teoria da imprevisão em outros artigos do Código Civil? Há, e eu vou até fazer alusão a eles posteriormente, mas, em princípio, eu gostaria que ficasse claro que o artigo que mais abraça a teoria da imprevisão é o artigo 317 do Código Civil, que diz que, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-la, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Então, qualquer negócio, como a Daniela falou, duradouro, de trato sucessivo ou diferido no tempo, pode se tornar excessivamente oneroso, principalmente em função de uma pandemia, que é um motivo de força maior. Então, esse contrato que se tornou excessivamente oneroso e que era imprevisto, ele pode gerar a revisão contratual por excessiva onerosidade posterior à contratação dentro do previsto no Código Civil. E o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor também prevê essa modalidade de modificar o contrato quando o que foi estatuído antes, no momento da formação, se torna excessivamente oneroso para o consumidor. Mas tem que se levar em conta que o Código de Defesa do Consumidor é um código feito para um vulnerável. Então, é o consumidor que tem o direito de, se baseando no Código de Defesa do Consumidor, pedir a revisão contratual por motivo posterior à contratação. Então, quando o consumidor se dá conta de que ele está diante de uma cláusula que se tornou excessivamente onerosa, ele tem o direito de revisar o seu contrato. Está escrito no artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão, e aí é o tema que estamos tratando agora, porque a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais é a própria lesão, que falamos anteriormente, e agora, ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, está aí a possibilidade de se revisar o contrato. Lembrando que, se no Código Civil era necessário a imprevisão, aqui basta que haja a desproporção superveniente ao momento da formação do contrato. Se houver essa prestação supervenientemente mais onerosa, é motivo suficiente para que o consumidor peça a revisão do seu contrato. Só tem um problema. O Código Civil foi modificado ano passado por uma lei muito discutível,
que é a lei da liberdade econômica. Então, ela mudou um pouco o Código Civil. No meu modo de ver, isso não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, mas temos que atentar, hoje em dia, para as modificações da lei da liberdade econômica, que é uma lei que veio como medida provisória, não é tão democrática assim, mas, enfim, é a lei que vige nesse momento e ela dispõe no artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvado os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que, inciso 3, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, a revisão contratual, que é um instituto que vem desde Roma, no caso de lesão contratual, que vem desde a Idade Média, da Lei Feió, quando houve a necessidade dessa lei por conta de uma revolução que tinha acontecido na Europa. Essa revisão contratual tão antiga, aqui no Brasil, ela está diminuída, ela está restrita em virtude dessa lei. Mas, no meu entendimento, essa lei não alterou o Código de Defesa do Consumidor. E considerando estarmos num momento de pandemia, e essa lei dizer que a revisão ocorrerá de maneira excepcional, eu não acho que exista excepcionalidade maior do que a pandemia, e eu acho, então, que é possível rever um contrato que se tornou excessivamente oneroso, como, por exemplo, um contrato de consumo, de aquisição da casa própria. A pessoa está adquirindo a casa própria e essa prestação se torna excessivamente onerosa para ela nesse momento da pandemia do coronavírus. Alguns não consideram essa hipótese que eu estou falando motivo para se revisar o contrato, porque é uma hipótese pessoal. Mas eu considero, já que não temos uma lei para o superendividamento, onde talvez isso fosse melhor colocado. Mas eu acho que sim, se a pessoa fez um contrato de financiamento da casa própria, pagando prestações, e essas prestações se tornem excessivamente onerosas, nesse momento, por quê? Porque houve uma pandemia e alteraram-se as situações econômicas do país, as situações de emprego, as situações de maneira geral, eu acho que é possível, dentro de um contrato que não é um contrato de consumo, porque podem ser pessoas entre iguais, né, a compra e venda de uma casa, de um imóvel que seja, eu acho que é possível haver essa revisão contratual. É muito importante no direito civil a gente levar a sério e ir em conta a importância da obrigatoriedade dos contratos, não é? Esse princípio da segurança jurídica, e o direito civil quer segurança jurídica, mas o direito civil quer também estar mais próximo das realidades, das necessárias justiças sociais, né, dos equilíbrios contratuais. Então, o direito civil é um direito que se baseia, hoje em dia, na cooperação entre as partes, na boa-fé objetiva. Então, há essas possibilidades, né, de avocar a lei para pedir a revisão contratual por lesão ou para pedir a revisão contratual por excessiva onerosidade posterior à contratação, mas no meu modo de ver, o melhor cenário é aquele em que as partes, se dando conta de que uma delas está numa situação difícil, de onerosidade excessiva, por si elas conversem e discutam, mostrem as situações de ambas e elas próprias revejam o seu contrato sem necessitar de provocar o Poder Judiciário, sem necessitar de provocar um juízo arbitral. Essa é a melhor situação e é a situação que eu entendo que seria a desejável. Mas como o mundo é cheio de conflitos, pode ser que não. Então, nesse breve bate-papo aqui que eu fiz principalmente para os alunos, por isso eu procurei ser bastante didática, espero tenha conseguido. Em breves linhas, eu acho que também em juízo, e no juízo normal, como a gente está acostumado, ou no juízo arbitral, é possível fazer o pedido de revisão contratual nessas hipóteses.
aproveitando a fala está comigo, para mais uma vez agradecer vocês terem estado comigo esse tempo todo, né? Porque às vezes tem uns seminários que a pessoa fala e as outras vão embora e a pessoa fica falando sozinha. Então, esse coleguismo, tanto da Cláudia, quanto da Daniela, quanto da querida chefe Andréia, que foi a cabeça aqui do nosso pequeno seminário, e tenho certeza e quero crer que vai inspirar outros no nosso Departamento de Direito Civil. Obrigada, professora Fabiana. É sempre um prazer, assim, a gente conseguir, né, acho que reunir, foi aquilo que a Daniela falou, a gente acaba se reunindo sempre para resolver questões burocráticas, uma reunião de departamento. Então, um momento desse em que a gente pode estar conversando sobre o direito, né, trocando as ideias, isso é ótimo, e sem dúvida, esse vai ser o primeiro de outros, e aí com mais conhecimento tecnológico também, para que possamos realizá-lo de uma forma mais ampla, abrindo aí para a participação dos alunos de uma forma online. Então, já fica o convite para que a gente já pense num outro seminário. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a professora Cláudia aí, cedida, que veio ainda assim a brilhantar, a professora Fabiana, né, que trouxe essa ideia e que a gente conseguiu concretizar, a professora Daniela, que nesse turbilhão de PLE, de disciplinas e de retorno, né, a coordenação está aí assoberbada, ela ainda assim conseguiu estar participando. Reforço também o agradecimento, né, ao professor Marcos Vinícius, ao professor Rafael, ao professor Guilherme, que participaram do primeiro painel, e agradeço também a todos os colegas do departamento que né, de forma direta e indireta também colaboraram para que esse seminário pudesse acontecer, né, o professor Lorenzo, né, também que é o chefe, né, do departamento, agradeço, que acho que todos colaboraram, né, para que a gente pudesse realizar esse primeiro seminário. Agradeço, e eu encerro aqui o nosso segundo painel. Muito obrigada.